Oi, gente, eu sou a Dania Reis, jornalista, e hoje eu estou aqui com vocês para trazer para a Casa TPM esse papo. Dá para existir, além do trabalho, uma conversa sobre sobrecarga das mulheres. Não é novidade que nós mulheres convivemos com sobrecarga. A gente, com essa pandemia sem previsão de acabar, a jornada dupla e às vezes até tripla fez com que essa balança, que já era desequilibrada, pendesse ainda mais para o nosso lado. O resultado são mulheres exaustas, estressadas, deprimidas. Quem se identifica? Falta muita coisa, falta apoio, falta uma rede de ajuda, falta troca. Segundo o IBGE, as mulheres gastam em média 21 horas semanais nos afazeres domésticos e cuidados com outras pessoas, enquanto os homens gastam 10 horas por semana nas mesmas atividades, ou seja, a gente gasta mais que o dobro. Tem uma ativista feminista e filósofa italiana, a Silvia Federici, que fala uma frase perfeita sobre isso. Ela fala assim: isso que vocês chamam de amor é trabalho não pago. Nesse papo, a convite da Buscofem, a gente quer conversar sobre como nós mulheres temos lidado com as cobranças da vida profissional na pandemia. Para fazer isso, a gente está aqui com a Gabriela Mendes e a Suzana Pires, que além de serem empresárias super bem-sucedidas, falam e escrevem sobre empoderamento e empoderamento financeiro para mulheres. Sejam muito bem-vindas, queridas, uma honra estar aqui com vocês. Para começar, já que o nome da mesa é Dá para Existir Além do Trabalho, eu queria que vocês começassem contando quem são vocês para além das suas carreiras profissionais. Manda ver, Gabi. É isso, é um desafio a gente se definir para além do trabalho, né? Porque a gente vive numa sociedade onde, quando perguntam quem a gente já começa falando o currículo, né? Mas eu sou uma mulher de 26 anos, muito jovem, muito curiosa, interessada em inovação, e inovação numa perspectiva de pensar que a vida pode ser diferente. Que os parâmetros que a gente tem hoje não estão dados, não estão estabelecidos de um modo fixo. Então, eu sou uma grande curiosa, gosto muito de viajar, tenho uma relação de paixão e carinho com vários países do continente africano, mas especialmente o Zimbábue. E eu sou uma grande curiosa interessada aí em transformar as coisas com as quais eu me conecto. Assim. Acho que, para além do trabalho, eu me defino como essa mulher potente que está construindo aí uma trajetória dentro desse contexto que a gente está vivendo, tentando escrever a minha história e contribuir com a vida de outras pessoas. Maravilhosa. Ai, muito linda. Eu amo quem tem 26 anos. Eu poderia ser sua mãe. Ela tem 26 anos e fala já desse jeito, né? Que já está tão consciente de si. Eu também acho fascinante. Fascinante, assim. Eu sou Suzana, tenho 45 anos. Quem eu sou, né? Além de tudo que eu faço, quem eu sou de verdade. Eu sou uma mulher que gosta de transformar dor em amor. Eu gosto de planta, gosto de enfiar a mão na terra, gosto de simplicidade, gosto de estar cercada de gente que eu gosto, de bons papos. É tudo tão mais simples de quem eu sou para o que eu faço, que é quase um abismo. É quase a pessoa vem, né? Assim, às vezes está esperando. Eu sinto isso no meu fazer. Quando a pessoa passa do meu fazer para o meu ser, assim, né? O quanto é diferente. Então, essa consciência eu só tive há poucos anos atrás, vamos dizer, uns 5 anos atrás, quando eu realmente parti para uma ação que não é sobre mim, que eu não estou no centro, é sobre todas as mulheres. E isso foi me dando ser, né? Foi me dando autoconhecimento e muita humanidade. Então, acho que é isso, eu gosto de planta. Mas eu fiquei curiosa para saber o que vocês fazem também. Eu acho que muita gente que vai assistir não conhece a trajetória de vocês, então se vocês conseguirem resumir brevemente o que cada uma faz, eu acho que vai ser muito bom para o papo. Você está mutada, Gabi. Sim, eu sou economista, tenho um mestrado em Economia Política Mundial e há 3 anos eu me dedico a democratizar o conhecimento sobre economia e sobre finanças
para todos aqueles que entendem a relevância e a importância desse conhecimento. Então, trabalho muito com feminismos, com desenvolvimento de metodologias. Tem essa metodologia que ensina educação financeira a partir de rap. E foi aí que eu fundei a No Front Empoderamento Financeiro, que é essa plataforma que nasceu para democratizar esse acesso às finanças. Assim, no meu trabalho é basicamente isso. Gente, eu amei! Gente, eu amei isso! Ai, eu já tô mergulhada aí com você agora. Gente, eu sou atriz desde que nasci, mas profissionalmente desde os 15 anos, então já são 30 anos na profissão, mais 20 anos como autora e mais uns 10 aí como empresária e empreendedora social. Sou formada minha formação acadêmica é filosofia, e também showrunner, que é uma atribuição às pessoas ao profissional que toca uma série, que toca uma novela e que conecta todos os pontos, desde cor até a narrativa, até o preço das coisas. Eu gosto muito de olhar o todo e fazer escolhas a partir disso. Então essa é a minha trajetória, basicamente. Vocês estão entendendo a potência dessa junção dessas mulheres aqui, né? Eu queria muito saber como é que está sendo a relação de vocês com o trabalho na pandemia. Vocês também se sentiram assombradas por esse fantasma da produtividade, da gente ter que fazer mais? Como se agora, mesmo numa das situações mais adversas que a gente já passou, a gente ainda tivesse que produzir como nunca? Com certeza, assim. Eu já trabalhava no regime de home office, mas a pandemia ela tirou a mobilidade urbana, né? Porque trabalho remoto e home office são coisas diferentes. Quando a gente trabalha no remoto, a gente pode ir numa biblioteca, num café, a gente consegue transitar pela cidade, conhecer pessoas, estabelecer uma outra rotina de trabalho. No caso, a pandemia, ela tornou, né, o nosso ambiente de trabalho e a nossa casa o mesmo lugar. Então, separações entre escritório e sala, diversão e trabalho ficaram muito nebulosas para mim no começo da pandemia. Eu cheguei a trabalhar uma média de 14 horas por dia no começo da pandemia, porque a demanda por educação financeira cresceu muito, então todo mundo queria entender como administrar o dinheiro, se ia ter crise de fornecimento de produtos no supermercado, como é que a gente se organizava uma reserva de emergência. Então foi um momento em que eu intensifiquei muito a jornada de trabalho, mas aí eu percebi que isso não seria sustentável, assim, sabe? O corpo, ele fala, o corpo, ele reclama quando a gente não dá a devida atenção. E foi aí que eu resolvi ser mais disciplinada nessa questão da rotina de trabalho, assim. Então, estabelecer uma jornada de trabalho com começo, meio e fim, porque às vezes a gente começa a trabalhar sem hora para terminar, né? E separar o espaço fisicamente dentro de casa foi uma coisa que me ajudou também, assim, a sair do escritório, fechar a portinha e tentar, enfim, viver outras coisas, conseguir ter um lazer que ficou muito escasso também nessa pandemia, mas olhar para outras áreas da vida. Foi aí que eu comecei a pintar, comprei tinta guache, aquarela, comecei a fazer artesanato, comecei a fazer várias outras atividades que me levassem mesmo a estar num lugar para além do trabalho, assim, né? E ainda tem um trabalho doméstico, reprodutivo, que nesse contexto da gente ficar em casa também sobrecarregou muito, né? Porque a 1 hora de almoço, ela não é mais só para comer, ela é para preparar os alimentos, lavar a louça. Ainda tem as pessoas que têm filhos, né? Então, eu não tenho filhos, então essa organização acaba sendo um pouco mais fácil, mas ainda tem uma sobrecarga, assim. Para mim eu divido em 2 partes, acho que 2020, né, foi a parte 1. Eu tinha, para começar, assim, eu tinha uns 5 contratos vigentes da minha vida profissional como atriz e como autora, e sobraram 2. Então eu tive que reformular toda a minha vida financeira, e no Instituto Dona de Si, que é o meu instituto, que eu fundei, que eu sou gestora desse instituto, eu tenho uma equipe, o patrocínio também não continuou.
Só que a demanda das mulheres por aceleração, por mentoria, por tudo isso que a Gabi acabou de falar, aumentou demais. Então, 2020 foi o ano que eu tive diante de mim a sobrecarga de ter que fazer as coisas ficarem de pé, que não era nem só por mim. Então, eu trabalhei demais, assim, investi tempo, investi financeiramente para que esse coletivo que eu me coloquei para trabalhar não esmorecesse, não fosse a lona. E a gente conseguiu um número muito alto de mulheres que não faliram. A gente chegou a quase 70% de mulheres que não faliram. As que faliram aqui dentro do Instituto eram as que tinham dívidas. Tá? As mulheres que já vinham com o histórico financeiro do próprio negócio muito... Bom, então 2020 foi isso, e aí 2021, acho que a parte 2, né? E aí em 2020 eu tive 2 crises de ansiedade, eu tenho ansiedade, estava super controlada, mas a gente descontrolou tudo, eu tive que lidar com isso de novo. 2021 já está diferente, porque 2021 acho que aí o Instituto entrou mais no prumo, as marcas vieram para patrocinar, não foi fácil, aqui correndo atrás todos os dias, mas a gente triplicou o número de aceleradas e também profissionalmente eu consegui dar um rumo onde eu trabalho com mais prazer, ganhando até um pouco menos, mas muito feliz. E teve um dado disso muito louco, que só caiu a ficha na pandemia. Eu tinha comprado uma casa 2 anos antes, né? Um apartamento, o sonho da casa própria da minha geração, isso existe, tá, gente? Vocês que são muito jovens provavelmente não têm, mas na minha geração tem muito. E eu não curtia essa casa. Eu não conhecia essa casa. E isso foi, eu acho que o grande... acolhimento que eu tive, eu mesma para me acolher, sabe? Do tipo, calma, você não precisa estar sempre fazendo os maiores dinheiros, os maiores isso. Calma, tem coisas que já foram construídas. Então isso para a sobrecarga feminina também é muito importante, você identificar o que você construiu. E isso para mim foi na pandemia. E é muito legal você falar isso, porque às vezes parece que a vida é uma grande corrida, a vida profissional também. A gente precisa sempre conquistar mais, fazer mais, ter mais números, né? Vocês conseguem impor limite na vida profissional depois desse tempo, de todo esse turbilhão? A gente ainda continua na pandemia, mas parece que a gente consegue se entender melhor nesse contexto. Uhum. Vocês conseguem hoje entender sobre limite, entender quais sims valem a pena dizer, quais não vocês precisam dizer? Quero ouvir a Suzy, porque ela tem mais experiência que eu. Olha, eu te confesso que eu atrelei isso, né, aos sims e aos nãos. Primeiro, por que que eu vou fazer isso, aonde que isso vai bater dentro de mim. Entendi que eu preciso trabalhar com 2 valores, que é o valor do preço do meu tempo e do meu conhecimento e da experiência, e também o valor do meu propósito, né, que é o valor interno, que isso vai te assentar bem. Então eu estou fazendo isso até para personagens que me oferecem, né? Assim, agora a gente está voltando a filmar e eu recusei um personagem porque eu não quero mais estimular aquela narrativa. E quando eu fiz essa escolha, eu vou te falar que eu acho que foi uma grande vitória. Então, assim, esse perde-ganha financeiro e do sim e do não, ele vai vindo com o tempo. Só que ele não vem de graça. Você precisa parar e estipular. E parar de novo e reestipular. Tipo, agora eu só faço coisas, sei lá. Eu estipulei, vou dar um exemplo, que qualquer coisa que me chamarem para fazer, nem que seja uma live, vai ter que rolar um dinheiro para a cesta básica para o meu instituto. Sabe, não tem cachê
mas vamos olhar aqui que eu preciso disso aqui, eu preciso que você olhe para o todo junto comigo. Então eu comecei a estabelecer limites de sim e de não dentro dessas desses dois polos, que é o financeiro, para onde esse dinheiro vai e aonde ele precisa ir, e o outro é aonde ele vai dentro de mim. É muito louco isso, gente, mas é terapia até aqui, ó. É isso mesmo, assim, acho que não existe uma fórmula pronta, assim, eu tô muito no processo de aprender esses limites, assim, mas eu acho que tem uma questão da gente entender o que é inegociável, sabe? E estabelecer aí critérios mínimos, assim. Então, eu sou uma pessoa que se eu não durmo pelo menos 8 horas, isso prejudica muito a minha saúde, sabe? Então, o tempo do descanso é algo que tá num lugar inegociável para mim. Então, na minha agenda, por exemplo, tem lá o horário do sono travado e, assim, tem que dar às 8 horas. Se eu vou trabalhar um dia até 11 horas da noite, no dia seguinte eu tenho que começar mais tarde. Então, acho que tem uma coisa da gente trabalhar o autoconhecimento, entender qual que é o padrão do mercado que a gente está inserido e estabelecer alguns limites de como é que a gente trabalha, assim. Nessa pandemia, eu tive que colocar na minha agenda o horário de almoço, porque eu me vi vários dias chegando 4 horas da tarde sem almoçar. E aí eu entendi que almoçar, fazer 3 refeições por dia, é algo inegociável. E eu preciso priorizar esse tempo dentro da minha agenda. Eu preciso travar o horário do almoço, senão eu não vou conseguir comer. Então, essa coisa de saber falar não, mas também estabelecer o que era inegociável para mim em termos de bem-estar, assim. Teve um momento, por exemplo, que eu me vi trabalhando muito aos fins de semana, sem nenhum final de semana para descanso. E aí eu travei, eu falei assim, pelo menos 2 finais de semana eu preciso descansar. E aí eu travei a agenda mesmo e não tenho o que fazer, assim, porque o mundo tem muitas urgências, todo mundo tem muitas urgências, e se a gente não falar não, se a gente não estabelecer os nossos limites, a gente vai sendo invadido a ponto de chegar na exaustão, né? Então, acho que é saber colocar os limites e as proporções das coisas, assim, sabe? Olha, minha cota de lives no Instagram é por mês. Isso é maravilhoso. Eu tenho uma cota de lives no Instagram, as pessoas vão chegando, desculpa, esse mês já lotou, agora eu tenho agenda para janeiro de 2022, e me desculpa. Mas eu não posso deixar de fazer 3 refeições por dia para atender a demanda de live no Instagram. Exato. Você está falando de uma coisa, você falou sobre dormir, e teve uma coisa que eu estabeleci aqui, muito legal, que me descansa muito, que é namorar. Sim! Amor, é agenda bloqueada, não me encham o saco. Agora eu vou ficar de bilu-bilu, eu quero ser deixada, eu quero ser amada, e isso me relaxa, isso me descansa, sabe? É sobre isso, né? Não é acomodar uma relação no meio desse caos. Não, é assim, olha, você aqui tem, bloqueei você na minha agenda, agora me beija. É sobre isso, porque senão o prazer fica no lugar do tempo que sobra, né? E não sobra tempo na sociedade que a gente vive, e não sobra. Nossa, é muito bom vocês falarem isso, porque se a gente não olha para dentro, se a gente não organiza, a gente vai ficar exausta, né? Que é esse grande meme da internet, todas exaustas, exaustas, exaustas. Vocês sabem a origem do cansaço de vocês? A TPM fez uma enquete no Instagram e recebeu algumas respostas, como, por exemplo, ter que oprimir quem você é para conviver com quem você não gosta. Muita tarefa, casa, filhos, trabalho, preocupação com as contas, ex-marido que não ajuda com as despesas dos filhos, trabalho de enfermagem durante a pandemia. Vocês já pararam para pensar nisso, onde tudo começa? É só o trabalho que gera o cansaço ou tem mais coisa nessa equação? Tem sim. Tem. Porque a gente vive numa sociedade com desigualdades de gênero, desigualdades raciais, desigualdades sociais, desigualdades de tantos níveis, que às vezes a gente tem que fazer o esforço dobrado, triplicado para chegar no mesmo resultado, né? Então, eu acho que assim,
a divisão, tem a coisa da divisão de tarefas e tal, mas tem, por exemplo, a gente tem que argumentar 2 vezes mais para convencer as pessoas de coisas que, se fosse um homem branco, heterossexual, falando, na primeira frase ele já teria convencido as pessoas. E a gente tem que argumentar 3 vezes, tem que construir essa estratégia de argumentação, a gente tem que falar e falar de novo. Então, eu acho que, assim, o cansaço, ele está relacionado a muitas questões, de fato. Eu me sinto muito cansada de ter um olhar para o futuro, tá olhando para pensar como é que a gente encara esse século XXI, como é que a gente resolve esses problemas, e muitas vezes lidando com pessoas que estão com uma cabeça no século XX, sabe? Nossa, esse é o pior. Desculpe te entrar assim, mas isso é o pior. É o pior, porque você tem que convencer a pessoa do óbvio, né? E é muito cansativo, dá muito mais trabalho do que a gente conversar, como a gente está conversando aqui, com pessoas que estão com um olhar no século XXI, que entendem que o século XXI, ele não tem espaço para desigualdade de gênero, ele não tem espaço para o racismo, ele não tem espaço para a homofobia, é o século da transformação e é o século onde a gente está assumindo o protagonismo. Então, assim, as pessoas que ainda precisam ser convencidas da importância da questão de gênero, da importância das mulheres negras, pessoas LGBTs estarem no espaço, eu não, assim, é cansativo. Porque essas pessoas estão no século XX, me desculpa. Essas pessoas estão em 1985. É uma coisa assim, muito, muito doida. A gente fez uma pesquisa aqui no Instituto e, na verdade, essa pesquisa foi a origem de eu ter fundado o Instituto. Tá? Era uma questão que tinha na minha cabeça, que eu fiquei diante de um dado, que as brasileiras são as que mais abrem CNPJs e as que mais vão à falência depois de 3 anos, antes dos 3 anos, antes de ir para a empreendedora estabelecida. E eu procurei o porquê disso, e assim, não tinha um porquê. Tinham várias coisas assim, não é por causa do estudo, porque nós somos as que estudamos mais, não é por causa de gestão, porque quando a gente vai fazer gestão, a gente dá mais lucro, não é porque não sei o quê. Eu falei, tá, mas é por quê? E aí fiz uma pesquisa, a dona de si, a coluna, eu me utilizei das minhas leitoras e de quem mais veio responder, fiz uma pesquisa de Google Forms mesmo, para mapear as 3 dores. Isso foi em 2017, eu repito essa pesquisa todo ano e ela ainda dá as mesmas coisas. E as 3 dores, pasmem, são sobrecarga. Essa sobrecarga, ela vem de uma opressão, que é isso que a Gabi acabou de falar, a opressão misógina, racista, transfóbica, capacitista, tudo que você não é um homem branco cis hétero, você vai sofrer. Você não está nesse círculozinho micro, você vai sofrer. E a terceira, que é uma consequência muito grave da sobrecarga, é a solidão. A gente começa a achar que a gente está louca, que a gente não deveria estar fazendo isso, que esse espaço não é pra gente. E isso acontece, olha que louco, em todas as gerações, dos 20 aos 60. E o recorte perpassa classe social, etnia, todas nós estamos sentindo a mesma coisa. Então, o trabalho que a gente começou a fazer aqui foi para aplacar essas 3 dores e, graças a Deus, a gente está indo muito bem. Mas, assim, a sobrecarga, ela é a nossa vilã. A gente precisa saber disso. E o mundo vai jogar esse peso e cabe a nós administrar, até a gente conseguir equilibrar esse peso. E como toda transição, como toda transformação, tem um momento radical e ele é necessário. Não, perfeito. É tão importante a gente falar disso, porque quando você fala que afeta todas as gerações, a gente vê que o que a gente está falando aqui hoje, tomara que sirva para que meninas que são meninas hoje, quando tiverem nossas idades, não passem por esse tipo de coisa, né? Exato.
O IBGE contabilizou que só no primeiro ano de pandemia, 7 milhões de mulheres abandonaram o trabalho para atender demandas domésticas e dos filhos. 7 milhões, é muita gente, né? É muita gente. É um retrocesso sem tamanho. E não é apenas no trabalho que muitas tiveram que desistir. A educação também é outro campo de abandono. Meninas jovens e adolescentes, majoritariamente negras e periféricas, elas precisam deixar as escolas para ajudar em casa. Como é que a gente pensa em um empoderamento feminino nesse cenário? O empoderamento feminino ele tem que ser pensado sobre muitas óticas, assim. A gente pensar que é um problema caótico, a questão de gênero ela não se construiu em 10, 15, 100 anos. A gente está falando de um processo que levou muitos séculos para ser construído, né? Que não é um processo natural, biológico, é um processo que levou muito tempo. A gente precisa pensar em políticas complexas para isso, assim. Existe a questão do trabalho reprodutivo, que é uma discussão que ela está crescendo no Brasil, mas ela ainda enfrenta muita resistência, né? A gente pensar que nesse último ano, a gente ficou mais de um ano com as escolas e creches fechadas. E não houve um planejamento de pensar onde ficarão essas crianças? Como sobreviverão? Como se alimentarão? Esse problema foi transferido para as famílias, empurrado para as famílias, cada família que cuide das suas crianças, que se vire, e aí a gente individualizou problemas de ordem coletiva. Eu acho que a agenda da gente pensar a autonomia das mulheres é a gente coletivizar problemas que hoje são tidos como individuais, sabe? Então, a dificuldade na gestão de tempo, a sobrecarga no trabalho doméstico, por exemplo, é uma coisa que pode e deve ser resolvida com avanços tecnológicos. Por que o robô que aspira pó custa tão caro? Por que a máquina que lava e seca não é um eletrodoméstico tão popular quanto o smartphone? São perguntas que a gente precisa fazer socialmente para a gente parar de individualizar problemas quando a gente fala da questão de gênero, assim. Então, a questão das crianças, como se cria uma criança na sociedade, a questão dos idosos, a questão da oportunidade de acesso, a questão de como é que a gente pensa a permanência educacional. Todos esses problemas precisam sair da esfera de é um problema meu individual, Gabriela, é um problema individual da Suzy. Não, a gente está falando de problemas que são estruturais e que afetam a todas nós de formas diferentes, né? Porque algumas conseguem ter a máquina da lava e seca, outras não têm nem saneamento básico. Então, esse é um problema que precisa ser tratado de forma coletiva e isso só vai avançar quando a gente tiver mais mulheres nos espaços de tomada de poder. Eu estava conversando com uma amiga esses dias, ela contou que a mãe falou que se o fogão tivesse sido inventado por uma mulher, ele provavelmente seria muito mais fácil de limpar. E aí... Com certeza! Porque os engenheiros, aquela grade do fogão, ela não... O cara que projetou aquilo não imaginou como aquilo seria lavado. Se fosse uma mulher que tivesse desenhado o fogão, com certeza o material ia ser muito mais fácil de limpar. E aí a gente pensa como e onde a gente vai chegar quando a gente colocar as mulheres no centro da política industrial, no centro da política econômica, no centro da política educacional, quando a gente tiver mulheres negras pensando esses espaços. Então, assim, o protagonismo é a agenda do momento, porque até agora, quem está representando a gente não está nos contemplando. As trabalhadoras domésticas no Brasil tiveram seus direitos reconhecidos em 2015. Isso é um absurdo num país que tem um trabalho doméstico desde a sua fundação em 1500. Então, assim, somente quando a gente, com a nossa bagagem, chegar nesse espaço de poder, a gente vai conseguir mudar um pouco algumas discussões, assim. O fato das discussões sobre licença paternidade serem tão embrionárias é mais um reflexo do quanto que a gente precisa avançar. Assim, gente, me desculpa, mas 10 dias de licença paternidade devia ser uma vergonha. 20 quando é legal a empresa. Tipo, é absurdo. 20 dias? Gente, 20 dias, numa boa. Não tem a menor condição.
Então, Não. eu acho que é por aí, assim, a gente precisa trazer mais de nós para a gente discutir onde é que a gente tem que fazer. Exato. E acho que, já pegando aí carona no que a Gabi disse, assim, essa responsabilidade é de quem está vendo esse problema, né? Então, nós estamos aqui vendo esse problema. Você que está assistindo e que começou a ver o problema agora, a partir do que a gente falou, também vai ser problema seu, porque a consciência, ela tem um preço. Ela tem um preço que você vai pagar por, meu Deus, eu não vou pensar só mais em mim, eu vou me dedicar a pensar no mundo ao meu redor. E ela tem o que ela te dá de volta, que é a satisfação de você ver ali aquele micro lugar mudando. Então, quando né, da Angela Davis, a frase, quando uma mulher negra se movimenta, toda a sociedade se movimenta com ela, é da Angela Davis, Gabi, essa frase? Exatamente. Isso, na prática, vou contar uma coisa para vocês. A gente fez um recorte lá no Morro dos Prazeres, aqui no Rio, de 150 mulheres, mães solteiras, desde abril de 2020, e a gente continua com as cestas básicas. A gente já fez também com elas, né, de absorvente. Agora a gente está começando a fazer projeto de geração de renda para elas poderem voltar a gerar renda e não ter mais que receber a cesta básica, nada disso. Cada uma dessas 150, que tem 3, 4 filhos para alimentar, ela traz sempre outras mulheres da família para serem alimentadas por essa cesta básica. É sobre isso. Se você impacta uma, você vai impactar milhares. Então, não é a conta, não é tão, eu só fiz isso com uma. Se você fez com uma, você está fazendo com 50. Porque vira uma cadeia, é um dominó, porque é isso que a gente está esperando que tenha. Esse olhar, essa responsabilidade. Não é chegar lá de eu vou resolver o seu problema. A gente nem sabe qual é o problema. É que nem o homem branco fazer fogão. Né? É a gente chegar num lugar que a gente não tem a menor estrutura, nunca viu, e falar assim, não, peraí, você está precisando disso, disso, disso. Escutem as outras mulheres. Escutem, vamos escutar, vamos entender o que está acontecendo. E aí começar a fazer um movimento coletivo de mudança. Eu acho muito bom isso. Maravilhoso. Uma outra pergunta que eu quero fazer para vocês é que a pandemia ela ampliou o fosso do desemprego e muitos brasileiros precisaram empreender, não por vocação, mas por necessidade. Vocês acham que há uma certa romantização do empreendedorismo, considerando todo esse contexto que a gente está discutindo, considerando ser mulher, considerando que mulheres negras empreendem muito antes do que várias mulheres brancas, mas ainda assim são as mulheres brancas que têm mais destaque? Como é que vocês veem a questão do empreendedorismo? Não é fácil. Eu queria ouvir um pouco de vocês. Eu acho que eu vou dar um passo atrás no entendimento que eu tenho disso, que a gente precisa entender e ser empreendedora de si mesma, do próprio caminho. E aí, nesse caminho, vai ter a CLT, vai ter o concurso público, vai ter fazer o próprio negócio, ser CNPJ. Mas enquanto a gente não olhar para a gente, entender essas, por exemplo, principais dores, a sobrecarga, a opressão e a solidão, vai ter sempre romantização. Eu sou uma mulher de negócios, precisa se esforçar e sofrer para conseguir isso aqui. Vai ter sempre uma coisa que não tem nada a ver com o dia a dia de uma empreendedora, e a gente não pisa na realidade. Porque uma empreendedora, ela é uma mulher que ela precisa conhecer suas fragilidades. Senão ela vai perder para ela mesma. E não tem nada de romântico nisso. Então, tirar desse lugar, sabe, Dani, eu faço e aconteço. Não, a gente se estrutura para fazer, para ver acontecer, para fazer de novo. Mas se você não conhece sua fragilidade, eu vou falar o que é fragilidade para não ficar pensando que é sentar e chorar, tá? Não, fragilidade não é isso. Porque às vezes a gente senta e chora e se empodera.
a fragilidade são os preços emocionais. Então, eu tenho uma fragilidade que eu desenvolvi ao longo da minha vida, que é crise de ansiedade. A outra tem crise de síndrome do pânico. A outra tem falta de ar. A outra teve burnout. A outra teve não sei o quê. Se a gente não olhar para isso com responsabilidade, quem já tem, e todas nós que somos candidatas a ter, a gente vai cair nisso e o nosso negócio, qualquer que seja ele, vai por água abaixo. A gente não segura a vida. Então, ser amiga da sua vulnerabilidade vai te custar um pouquinho, mas vai ser maravilhoso. Perfeito. Com certeza. E muito nessa linha, eu acho que a ideia de empreendedorismo, ela acabou entrando em conflito porque a gente está num contexto de crise econômica. E aí a necessidade e a inovação, elas ficam uma mistura toda muito grande que a gente não entende nada, assim. Então, acho que primeiro é importante a gente entender o que é empreender, o que é um empreendedorismo. E eu tenho um entendimento assim que empreender está muito no lugar de resolver problemas da realidade que a gente vive. E é muito importante isso que a Suzy traz, da gente olhar para empreender a nossa carreira, a nossa vida, porque a gente tem uma série de ferramentas para olhar como é que a gente aplica a resolução de problemas, como é que a gente cria possibilidades dentro da nossa vida. Então, essa é uma primeira coisa. Empreender em si é algo extremamente necessário para a sociedade como um todo, para que a gente tenha avanço, para que a gente tenha inovação. Mas tem uma dimensão que é o Brasil e as crises econômicas somadas à desigualdade econômica que a gente está vendo um cenário de retrocesso da fome voltando para o Brasil, né? O retrocesso, quando a gente fala nas estatísticas, eles são assim, muito visíveis. A situação das mulheres retrocedeu coisa de 20 anos, a situação da população negra, a situação da fome nesse país. Então, tudo isso gerou uma necessidade por sobrevivência muito grande por parte da população. Olha o preço dos alimentos básicos em relação ao salário mínimo. Viver no Brasil nesse momento está difícil por conta da situação econômica. Então, muitas pessoas empreendem por necessidade, sem muita consciência e sem muita ferramenta do que elas precisam para esse processo. Então, acho que assim, comercializar produtos, comprar mais barato e vender mais caro, não é empreender, isso é comércio. E é muito importante. Mas é importante as pessoas adquirirem ferramentas para entender, tá bom, como é que eu organizo meu negócio? Porque isso muda a realidade. Hoje em dia, um microempreendedor individual, ela precisa organizar a sua aposentadoria, ela não tem um FGTS, ela não tem seguro-desemprego, né? Então, ela precisa organizar e ter uma mentalidade diferente. Então, o que está faltando hoje também são ferramentas, né? As pessoas precisam de ferramentas e é por isso que a gente existe também, né? Por isso que o Instituto Dona de Si existe, por isso que a No Front existe, porque a gente quer instrumentalizar as pessoas entendendo, assim, falando a partir das mulheres negras. As nossas mais velhas, elas empreendem há muito tempo. Lavadeiras, quituteiras, as baianas de acarajé em Salvador. Tem mulheres que estruturaram as famílias inteiras vendendo tabuleiro de acarajé. Por mais que elas não tenham uma formação teórica do que é empreender, elas têm empreendimentos sensacionais e que geram valor e que resolvem problemas, empreendimentos que são transmitidos entre as gerações da família. Então é isso que a gente tem que potencializar. E acho que as mulheres, o machismo e o patriarcado colocaram muito no lugar da gente não falar que a gente não tem conhecimento sobre determinadas coisas, sabe? Então, as mulheres administram o dinheiro mal. Meu irmão, quem administra um salário mínimo com filhos no Brasil é uma exímia administradora. Uma mulher que consegue sobreviver com um salário mínimo, sustentar 2, 3 filhos e fazer todo mundo ter arroz, feijão e carne até o final do mês, ela é uma excelente administradora. Ela pode não ter conhecimentos formais de administração, mas ela sabe administrar conflito, ela sabe resolver problema, ela sabe fazer gestão financeira. Então tem uma coisa da gente saber valorizar um conhecimento que a gente já tem e que é negado pela sociedade, que quer colocar a gente no lugar de mulheres não sabem gastar dinheiro. Meu filho, a gente administra lares. Você quer mais treta do que administrar uma família?
Exatamente. Você sabe que quando você falou aí dessa caminhada para trás que a gente deu, assim, aqui pulou, né? Porque eu sou esse tipo de pessoa que a lágrima pula do olho, é maluquice, mas, mas quando toca, assim, que vem que nem uma flecha em mim, e acho que esse assunto está vindo que nem uma flecha dessa forma, porque quem está sendo resistência, e eu acho que nós estamos aqui entre pessoas que estão resistindo a esse andar para trás do Brasil, a gente está sobrecarregada disso. A gente está sobrecarregada de ser resistência. Então, isso realmente... Eu acho que todo mundo que está sendo resistência está muito fragilizado e continua agindo, mas realmente está sentindo, assim, arder, sabe? Aquela coisa de você ralar no asfalto e ficar em carne viva. Mas é isso, vamos seguir. Porque se a gente aqui, né? Nós que estamos aqui, quem está assistindo a gente, se a gente não continuar sendo resistência para não deixar esses 20 anos que a gente retrocedeu virarem 40, aí não tem como. Aí a gente não vai ter mais sociedade, a gente não vai ter mais democracia, a gente não vai ter mais espaço para nada. Então a gente está aqui, ó, né, Gabi? E sabe, um exercício que me ajuda, Suzy, é pensar assim, a realidade das nossas mais velhas, assim, geração das nossas mães e das nossas avós, e pensar assim que a gente está construindo condições melhores para gerações que estão nascendo agora, sabe? As meninas que nascem em 2021, a gente está pavimentando, asfaltando, cortando o mato para que elas consigam partir de um ponto de partida melhor. Né? Quando eu me formei em economia, eram 10 mulheres numa turma de 50 pessoas. E de pessoas negras, eram 2 negros numa turma de 50 pessoas. A minha missão é fazer com que essa realidade mude para quem está nascendo em 2021. Sabe? Encontrar outras referências. A pessoa que está nascendo hoje, 22 de setembro de 2021, ela vai ter outras oportunidades e possibilidades nesse campo, no que depender de mim, assim. Nossa, você me trouxe um alento. Você me trouxe um alento, sério, porque esse voltar para trás já me... E aí, é sobre isso, é exatamente sobre isso que você está falando. Você tem toda a razão. E é sobre assim, a gente conversar sobre esse panorama, né? A gente imagina a linha do tempo uma coisa linear. E esse é um equívoco, porque a linha do tempo, ela é ou uma espiral, às vezes para cima, às vezes para baixo, ou ela é uma onda, ela é tudo menos linear. Então, assim, a realidade que as nossas mães tinham, não preciso nem voltar mais longe, assim, sabe? A realidade de direitos, direito de divórcio, gente, direito de divórcio no Brasil é uma coisa... Direito de ter conta bancária, né? Então, a gente tem ganhos geracionais. Eu não tenho pressão para me casar, eu não sou obrigada a me casar. Eu não preciso me casar, não tem ninguém me falando isso no meu ouvido. Isso é um avanço geracional, porque minha avó se casou com 14 anos, minha mãe se casou com 18. Então, vamos nessa, Suzy. Vamos olhar pro... Ai, gente, maravilhosa! Vamos! Obrigada. Maravilhosa. Gabi, aproveitando, você trouxe na sua coluna do UOL um tema muito importante, que é como a crise tem afetado a saúde mental, sobretudo de mulheres negras e periféricas. Como é que a gente pode construir um pós-pandemia, não só de prosperidade econômica, mas também atento à saúde integral e mental da população? Acho que você já começou a dar essa pista da gente ver de um jeito mais macro essa linha do tempo. Acho que quero muito te ouvir sobre isso também. Olha, acho que o primeiro ponto é a gente falar sobre esse assunto numa perspectiva que passa por todos os setores da sociedade. Saúde mental não é só um assunto da esfera pública, não é só um assunto do terceiro setor, é um assunto que deve ser debatido entre iniciativa privada, iniciativa pública, indivíduos, corporações, todo mundo precisa falar disso, porque todo mundo está
sofrendo com essa questão, assim. A Suzy falou da ansiedade, eu também me trato para ansiedade também já de antes da pandemia, a pandemia acelerou tudo isso, então é uma questão que a gente precisa discutir de uma forma séria e aberta e tirar do lugar de, essa é uma questão para o RH, é uma questão só para os psicólogos, é uma questão que é um tabu, e a gente precisa falar sobre como que a realidade material ela interfere na nossa saúde mental. Uma mãe hoje que não consegue oferecer carne para os filhos desde o começo do ano por causa do preço da carne, isso afeta a saúde mental dessa mulher. O fato dela não conseguir fazer o dinheiro durar até o final do mês, juntar moeda... tem gente que voltou a cozinhar no fogão de lenha no Brasil por conta do preço do botijão de gás. Isso afeta a saúde mental da população. Então, a saúde mental não pode ocupar um lugar de privilégio. Ela tem que ser uma política pública. Eu estava falando que a gente tem que mudar a Constituição, colocar todo brasileiro tem direito à terapia. E a gente muda todo o sistema. Com certeza. E a gente muda todo o sistema para isso, assim, porque a gente não pode tratar a saúde mental como um lugar de privilégio, como um lugar de só quem tem dinheiro faz terapia, só quem tem dinheiro faz tratamento psiquiátrico. E muitas mulheres negras de periferia não têm a chance de ter um tratamento, né? Não tem a chance de ter um acesso. Então, essa é uma agenda que precisa ser endereçada por todo mundo. E uma coisa que eu falo para o mercado corporativo, não dá para o mercado corporativo e as empresas acharem que elas vivem numa bolha, que elas não têm que se preocupar com as questões e relações sociais. Quando a renda das pessoas diminui, isso diminui também o faturamento do seu produto, marca. Porque se as pessoas têm menos dinheiro, elas compram menos coisas. É simples assim. Então, as empresas também precisam estar preocupadas com o nível de renda das pessoas, com a valorização do salário mínimo, com o fim da fome no Brasil, porque tudo isso impacta a produtividade, isso impacta a empresa, impacta o negócio. Eu acho que é um pouco por aí, assim, a gente tirar essa discussão de um tabu, do lugar do tabu, do lugar... a gente não é máquina. Ser humano não é máquina, a gente avançou muito com a tecnologia, a gente tem hoje a tecnologia fazendo coisas incríveis, tem ônibus espacial que vai, volta e desce do espaço, a gente encontrou a cura para o Covid, não a cura, mas a vacina para o Covid num tempo recorde. E como é que a gente convive com a fome? E como é que a gente convive com as pessoas sem moradia? Como é que a gente convive com a discriminação salarial? Tudo isso impacta a saúde mental das pessoas, sabe? Então, acho que o caminho é a gente entender que essa é uma agenda fundamental, porque ser humano é algo insubstituível na economia e ser humano faz coisas que só ser humano faz. Cuidar de pessoas, cuidar da nossa saúde mental é uma coisa que só gente é capaz de fazer com gente. Então, a gente precisa preservar esse nosso capital humano, porque, de outra forma, quem vai operar as máquinas? Gente, eu tô, assim, impactada por Amor, não tenho mais nada para falar. Eu acho que a Gabi já falou tudo. Eu tenho umas perguntas aqui para fazer, vou fazer, porque assim, vocês só dão um textão maravilhoso. Eu acho que quem tiver assistido deve estar que nem eu aqui, muito feliz de poder ter uma conversa nessa profundidade. Assim, agradeço muito, já no meio do negócio, porque tá incrível. Vocês sentem dificuldade de conseguir reconhecer o momento de parar e pedir ajuda, já que a gente está falando aqui muito de saúde mental, né? Ou isso é natural para vocês? Assim, eu acho que tem uma questão que a gente acaba individualizando questões, a gente parece que... Eu me lembro muito no começo da pandemia que tinha uns papos assim, vamos sair melhores dessa, e vai ser uma oportunidade de você aprender uma nova habilidade e tudo mais. Não tem oportunidade numa crise, né, de tantas... uma crise tão múltipla, que é uma crise sanitária, uma crise econômica... mas a gente vai dando o nosso jeito de atravessá-la, né? Sendo que até isso, assim, a gente se cobra tanto e a gente muitas vezes esquece o contexto, apesar de estarmos completamente mergulhadas nele. Como é para vocês isso? Assim, vocês têm dificuldade de reconhecer o momento de parar e pedir ajuda? Ou vocês já estão melhores nisso também? Eu tive a vida inteira. Eu não sabia nem que podia fazer isso. Assim, tipo, eu posso parar e falar, gente, não tô bem, me ajuda? Ah, não acredito que eu possa.
Só que uma grande crise me jogou na situação de ter que ter ajuda, né? Há 5, 6 anos atrás, que foi o momento que eu cheguei no melhor momento profissional. Olha que louco. Então, ali eu aprendi, comecei a entender que eu posso pedir ajuda, que o autocuidado é um dos maiores investimentos que a gente pode fazer no mundo. Quando a gente se autocuida, a gente está cuidando imediatamente de tudo, de todos, e do mundo mesmo, né? A gente causa menos violência, a gente causa menos doença, a gente causa menos preconceito, a gente causa menos coisas ruins, não só para a gente, mas principalmente para o coletivo. Eu venho aprendendo isso e hoje eu conheço meus limites e não tenho vergonha de falar deles, como eu estou falando aqui para vocês. Então, nem vergonha de falar deles intimamente, né? Então, acho que hoje pedir ajuda nossa, que experiência boa. Uma nova experiência que eu adquiri com 40 anos. Sim, nossa, eu me identifico, eu assim, tô no processo de aprender, acho que, gente, autoconhecimento e autodesenvolvimento é uma coisa que é pra vida, a gente sempre vai ter o que melhorar. A gente achar que a gente chegou na melhor versão de nós mesmos é uma grande ilusão, assim, a gente sempre vai ter o que melhorar, como melhorar, é uma questão que a gente precisa se atentar. Eu tenho aprendido a pedir a pedir ajuda, né? Desculpa. Eu tenho aprendido a pedir ajuda e é muito interessante o que acontece quando a gente se abre para pedir ajuda. Eu vou trazer um exemplo e é um conselho que eu trago para todo mundo que está assistindo essa live, assim. Às vezes você tem um problema gigantesco que alguém pode te ajudar a resolver com uma facilidade gigantesca, sabe? Então, assim, eu vou dar um exemplo. Quando eu comecei a Nufront, eu fundei a Nufront a partir da rescisão, assim, saí de um trabalho e decidi que eu ia dar aula com a Nufront, e eu tinha um desafio de espaço físico, eu não tinha uma sala de aula com cadeiras, projetor e infraestrutura para dar aula. E foi nesse momento que eu falei, cara, eu preciso de ajuda. E eu não tenho como pagar um aluguel de uma sala de aula nesse momento, mas eu quero dar aula, eu tenho conteúdo, eu tenho conhecimento para passar e tem pessoas interessadas em ter aula comigo. Foi aí que eu procurei organizações no centro de São Paulo que trabalhassem com educação, tivessem esse espaço físico e pedi para eles ajuda. Eu falei, vocês podem me emprestar essa sala para eu dar uma aula e contrapartida eu dou bolsas no meu curso para vocês? E teve várias organizações que aceitaram essa permuta, porque estava dentro da missão delas levar conhecimento para mais pessoas. Então, gente, na hora da gente planejar o que a gente quer fazer, da gente planejar o nosso futuro, não se limite à sua situação material hoje. Entenda quais são os recursos que você precisa e quais são as parcerias que você pode estabelecer para chegar no seu objetivo. Às vezes a gente fica, eu preciso do valor tanto para fazer o que eu quero. Não foca tanto no valor que você precisa, foca no o que você precisa. E aí você pode conseguir mobilizar pessoas que podem te ajudar de um jeito muito fácil. Para essas pessoas, para as organizações que eu procurei, me emprestar uma sala de aula durante 2 horas era algo que não tinha custo nenhum para essas organizações, sabe? E então elas conseguiram me ajudar num momento extremamente determinante, de um jeito que foi cooperação, foi ganha-ganha. É que a gente vive numa sociedade que a gente acha sempre que para um ganhar o outro tem que perder, mas existem relações econômicas de cooperação onde as duas partes ganham, onde a gente consegue avançar, e eu acho que é essa grande virada. O ciclo da prosperidade é o ciclo de todo mundo ganhar, e a gente ter trocas são positivas para todos os lados. Então, pedir ajuda, eu tô, assim, na prática da minha vida, muitas coisas se abriram, de eu me abrir para pedir ajuda. Eu lembro que tem uma fala do Emicida, que ele fala assim, a gente muitas vezes sai da subhumanidade e vai direto para a superhumanidade, quando na verdade a gente só quer ser humano. Então, assim, nem sub e nem super. A gente é ser humano e a gente precisa de ajuda, precisa de um dos outros.
E quando a gente consegue fazer isso de uma forma mais espontânea, a gente convive melhor, né? Uma coisa que é um outro desafio. Vocês moram sozinhas, com família? Como é que tem sido essa convivência intensa consigo mesma ou com a família nesses tempos em que a gente está passando por tanta coisa, a gente está tendo que ressignificar tanto? Eu moro sozinha com meu cachorrinho. A minha família mora perto e tenho amigas perto também. Eu acho que o que revelou assim essa pandemia foi uma rede de apoio de amigas que uma pode contar com a outra. Isso foi bem lindo. Sim, eu moro com minha irmã e assim, acho que ninguém nunca passou tanto tempo dentro de casa junto, assim, a gente sempre teve outros ritmos, né, os momentos de convivência, então acho que ficar 24 horas com as pessoas, para mim, pelo menos, às vezes me dá uma canseira, então eu faço um isolamento dentro do isolamento para ficar um pouquinho em silêncio algumas vezes, assim, porque a pandemia limitou bastante muita coisa na nossa vida, assim, mas eu acho que o autoconhecimento é a chave desse momento, assim, sabe? A gente teve muito tempo para se analisar, para planejar, para entender os erros, para entender as repetições, entender como a gente pode fazer as coisas de uma forma melhor. Não tem uma resposta pronta, assim, mas eu saio assim com muito autoconhecimento. Eu nem imaginava, assim, quando essa pandemia acabou, a gente achou que era 40 dias, né? E aqui estamos. Então, acho que a gente está vivendo um dia de cada vez, assim, também, nessa questão da convivência. E nessa questão do autoconhecimento, vocês acham que quanto mais vocês olham para vocês, mais vocês entendem um pouco a origem de tanta autocobrança que a gente tem? Por que a gente se cobra tanto? É uma síndrome da impostora que nos persegue, a gente que sempre querer fazer mais, não saber o limite. Quando vocês olham para vocês, depois desse tempo inteiro de pandemia, desse lugar de tentar entender tudo, vocês conseguem identificar se essa vozinha ali está mais baixa e vocês estão conseguindo se celebrar também? Se celebrar é maravilhoso. Mas acho que é confuso isso, porque tem horas que a gente consegue e tem horas que a gente não consegue, passa por cima e a gente tem que voltar 3 casinhas no jogo e recuperar isso. É desse jeito, porque desculpa, Gabi. A síndrome da impostora, ela é muito pesada do jeito que ela vem em movimentos sutis, a gente precisa, quase orar e vigiar, sabe? Assim, é quase um processo desse, porque ela vem vindo em ondas sutis, ela é uma coisinha que você ouviu ali, ela é uma coisa que alguém te falou, aí você já começa a ter uma crença, então uma mulher está ligada no seu próprio pensamento para ir desmantelando esses gatilhos, é um trabalho também, né? É a gente trabalhando em cima da gente. Então, acho que isso precisa ser feito e eu acho que é como o tempo que a Gabi falou, não é uma estrutura linear, é uma estrutura de vai e volta, uma estrutura em ondas, mas que a gente vai vivendo e vai entendendo que é assim. Exatamente, assim, acho que é um processo, e como o desenvolvimento humano, cada etapa tem um desafio, sabe? Quando a gente está na adolescência, a gente tem determinados problemas, quando a gente tem uma idade, a gente tem 25 anos, a gente tem determinados problemas, quando a gente está com os 40, são outros desafios, então o autoconhecimento, assim, é uma tarefa que não tem fim, enquanto a gente tiver vivendo, absorvendo coisas, interagindo com pessoas, a gente tem coisas para elaborar, a gente tem o que pensar, assim. E acho que esses desafios, eles vão mudando, sabe? Se a gente for pensar numa estrutura de escadinha, cada vez que você se supera e chega no lugar que você desenhou, tem um novo desafio colocado, tem uma renovação aí do que você precisa pensar, assim. Mas acho que uma questão muito importante é a gente ter planejamento individual, assim. Eu sentar individualmente e entender, tá bom, para além das expectativas do mundo sobre mim,
O que eu quero para mim? O que faz sentido para mim? Porque as pessoas, elas querem muitas coisas, né? Mas, e aí elas quererem também, elas podem querer, é um problema delas. O ponto é, e qual é a escuta para essas demandas internas? Né? Eu, por exemplo, saí de São Paulo no metade dessa pandemia porque eu não aguentava mais aquele céu cinza, não aguentava mais a poluição, estava me sentindo sufocada dentro de um apartamento de 50 metros quadrados e saí da cidade de São Paulo. Ai, mas não sei o que lá. É uma decisão de vida, de qualidade de vida que eu tomei naquele momento. Então, a gente precisa olhar para dentro e pensar a todo momento o que é inegociável, o que é de fato importante. E eu sempre penso que a Beyoncé tem 24 horas por dia do mesmo jeito que eu tenho, assim. Então... A Beyoncé é a Rihanna. Sabe, o dia dela também tem 24 horas, então é uma Ela questão só tem um pequeno espaço, assim, um pouco maior que o nosso, talvez, para dar conta das coisas. Mas se ela não estivesse observando, não há staff que segure. Não tem equipe, não tem. Assim, se ela não dirige, se você pega o show do Coachella, se não tem a direção, o conceito e a energia dela, não tem equipe que consiga botar de pé essa estrutura, assim. E é muito interessante vê-las e ouvi-las, porque a gente vê que muitas vezes elas caíram nessa questão de estar fazendo coisas pela pressão do mercado, não está conseguindo se ouvir, se atropelar. Então, esse processo de autoconhecimento é que nem reeducação alimentar, assim. Todo dia a gente tem que estar atento no que a gente come. Então, assim, você ir no nutricionista uma vez e ela te passar a dieta, não significa que você está reeducada. Você precisa todo dia tentar o que você come de manhã, de tarde, de noite, e vai ser assim para sempre. Não tem, nossa, já me reeduquei alimentarmente, não preciso mais me preocupar com isso. Quando você vê, você está comendo lanche. Então, a disciplina, ela é sobre constância também, sabe? Às vezes a gente dá um salto, começo de ano, vou planejar minha vida, vou organizar tudo, e aí deixa tudo que você anotou numa gaveta e não volta mais. Não, cara, a disciplina é constância. Se você fez um planejamento, você tem que voltar nele frequentemente para entender se você está indo para lá. Seu planejamento é tipo uma bússola. O que eu já fiz de planilha de Excel dos meus gastos da casa e a planilha durava de janeiro a março, impressionante. Depois eu deixava de lado. Gente, eu tenho mais umas 3 perguntinhas para a gente ir encerrando. O papo está maravilhoso, então vou dar uma corrida aqui. A gente, quando fala de futuro do trabalho, a gente vê poucas vezes mulheres sendo ouvidas nesse debate. Tem até um estudo que mostra que a autoria das principais pesquisas sobre esse tema é predominante masculina, em 70% dos casos. E isso no mundo todo. Então eu queria ouvir de vocês duas, qual é o futuro do mercado de trabalho, como melhorar a nossa relação e como vocês imaginam que será a relação das mulheres com o mercado no futuro? Uma pergunta muito complexa, mas vocês são maravilhosos, então tudo que vocês apontarem já é bom. Eu acho que o futuro é diverso e inclusivo, assim, não vai ter outro futuro. Ou é assim ou não vai ter outro futuro. E a gente está trabalhando para isso. O mercado que não está entendendo, ele já está naufragando e ele vai naufragar cada vez mais. É sobre isso. É isso, assim, o futuro ele é multicolorido, ele é feminino, porque eu acredito que o protagonismo de gênero também é uma coisa que não vai ter muito retrocesso, assim, os homens vão precisar aprender a dividir poder e dividir espaço de tomada de decisão. E eu acho que tem o futuro do cuidado, assim, o cuidado é o único setor, é um dos únicos setores que a gente precisa de pessoas qualificadas. Uma máquina não é capaz de cuidar de um bebê. Uma máquina não é capaz de cuidar de um idoso. Uma máquina não é capaz de letrar uma criança. Então, as profissões do cuidado, elas tendem a ter uma valorização muito grande nesse próximo período, porque a gente tem tanto o envelhecimento da população, quanto um olhar de valorização desse setor. Porque esse setor ele é muito crítico. Se a gente não tem quem eduque as crianças, a gente não tem geração, a gente não tem futuro da nação daqui a 20, 30 anos. Então, acho que a tecnologia e um novo olhar sobre a indústria do cuidado
é algo que a gente precisa estar de olho. E mulheres, a gente sempre cuidou, a gente sempre ocupou esse espaço, a gente não pode ser marginalizada no processo de valorização do trabalho do cuidado. Então a gente precisa entender de tecnologia, precisa profissionalizar o nosso trabalho, precisamos valorizar toda essa cadeia de coisas que a gente já faz, mas que vão assumir um papel cada vez mais central, na minha opinião. E agora, para encerrar, já que a gente está aqui com esses dois grandes nomes do empoderamento e do empoderamento financeiro, se vocês tivessem que dar apenas um único conselho financeiro para as mulheres que estão nos acompanhando hoje, qual seria? Conselho financeiro? Uau, vou dar um conselho financeiro na frente da Gabi, que é economista, é isso mesmo. Uma artista vai dar um conselho financeiro. Mas você tem aprendizado. Vamos lá. Eu acho que a gente precisa guardar um pouquinho. A gente precisa diminuir Claro que eu não estou falando isso para quem está em situação de absoluta vulnerabilidade. Eu estou falando isso para as mulheres que podem rever seus gastos e fazer aquele colchãozinho. O colchão vai fazer você dormir melhor. E eu completo. Mulher, você precisa aprender a investir, entendeu? Hoje em dia tem muitas opções. Não faz! Financeiro. Vamos parar com essa história de é difícil, não entendo, é distante. Hoje tem opções a partir de R$30 para você investir. Então, mulher, aprenda a investir o seu dinheiro, organizar essas reservas, esses investimentos, porque isso vai te dar uma autonomia que você não faz ideia. Assim, é uma autonomia que não está escrita, você saber investir seu dinheiro. Gente, eu queria continuar conversando, estou encantadíssima por vocês, esse assunto rende muito, mas infelizmente nosso tempo acabou, então muito obrigada, Gabi, muito obrigada, Suzana, agradeço a todo mundo que está assistindo o papo, que está interagindo, obrigada também a Buscofem, apoiadora dessa conversa, saio daqui muito inspirada, muito obrigada. Obrigada a vocês e a Casa TPM sempre por confiar e me convidar para estar com vocês. Gabi, um prazer te conhecer. A gente não vai ficar só por aqui. Dani também, por favor, estamos conectadas agora. Muito obrigada, tá? Gente, eu adorei essa conversa. Muito, muito obrigada. Prazer enorme em conhecer vocês mais de perto. E a gente continua conectadas, né, gente? Porque essa nova era é uma construção que não começa hoje nem termina. A gente está seguindo o baile e construindo. Gratidão pelo convite, TPM, Buscofem. Tamo junto. Beijo!